A preocupação e a ansiedade podem roubar a nossa fé e nossa paz, mas Deus tem um plano para nós. Desde o início, Deus nos instruiu a lançar sobre Ele todas as nossas preocupações. A Bíblia é clara quando nos ensina, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aqui, somos lembrados de que, ao invés de permitirmos que as preocupações e a ansiedade tomem conta de nossos corações, devemos entregar cada questão a Deus. Ao orar, substituímos o pânico pela paz que vem do Senhor. A realidade é que, se não estamos orando, estamos sucumbindo ao medo. O medo é um dos maiores ladrões de fé e, muitas vezes, nasce da preocupação. A preocupação é como uma nuvem que obscurece a nossa visão de Deus. Jesus nos ensina, repetidamente, a confiar em Deus em todas as áreas de nossa vida. Quando escolhemos adorar a Deus no meio das dificuldades, estamos, na verdade, dizendo à nossa preocupação que ela não tem lugar em nosso coração. Quando a adoração entra, a preocupação precisa sair. Deus diz claramente, não se preocupe com nada. Mas por que Ele nos dá essa ordem? Porque a preocupação, além de desnecessária, é irracional. É como carregar um peso que Deus nunca quis que carregássemos. Imagine uma criança que tenta carregar uma mala pesada sozinha, sem perceber que o pai está ao lado, pronto para ajudar. A preocupação funciona exatamente assim. Tentamos carregar fardos que pertencem a Deus. A Bíblia nos mostra que, muitas vezes, nos preocupamos com as coisas erradas. Passamos nossos dias ocupados com detalhes pequenos e insignificantes, como nossa aparência, como somos vistos pelos outros ou se conseguiremos realizar todas as nossas tarefas diárias. Esses são problemas temporários, que em poucos meses, ou até dias, não terão mais importância. Em Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus nos lembra, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Com essa passagem, Jesus está nos convidando a viver um dia de cada vez, confiando que Deus está no controle do futuro e nos sustentará em cada situação. A preocupação é antinatural. Além de ser irracional, a preocupação é antinatural. Jesus nos convida a olhar para os pássaros do céu. Eles não se preocupam com o que vão comer, nem semeiam ou colhem, e ainda assim, nosso Pai Celestial cuida de cada um deles. Jesus nos pergunta, em Mateus capítulo 6, versículo 26, vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Deus, em sua infinita sabedoria e amor, cuida até dos mínimos detalhes da criação. Se Ele cuida de uma ave que voa no céu, quanto mais de nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança. Os lírios do campo também são um exemplo. Eles não trabalham, não tecem suas roupas, e mesmo assim são adornados com uma beleza que nem o rei Salomão, com toda a sua riqueza e poder, conseguiu alcançar. Jesus, mais uma vez, nos lembra que Deus cuida de toda a criação, mas de forma especial e única, cuida de nós, seus filhos amados. Então, se Deus cuida de uma flor que hoje está no campo e amanhã desaparece, como Ele não cuidará de nós, que temos valor eterno para Ele? A preocupação é inútil. Outro ponto importante é que a preocupação, além de ser antinatural, é completamente inútil. Ela não pode mudar o passado e não pode controlar o futuro. Como Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ou seja, a preocupação não tem poder algum. Não pode aumentar sua altura, não pode melhorar sua saúde, não pode resolver os problemas à sua frente. Ela é, no fundo, um desperdício de energia e tempo. Um exemplo claro do quanto a preocupação pode nos paralisar é a história de Pedro andando sobre as águas. Em Mateus capítulo 14, versículos 28 a 30, Pedro está em um barco com os outros discípulos, quando vê Jesus andando sobre as águas. Ele, cheio de fé, pede para ir ao encontro de Jesus, e, com os olhos fixos no Mestre, começa a caminhar sobre o mar revolto. Mas no momento em que Pedro desvia o olhar de Jesus e começa a prestar atenção nas ondas e no vento, ele começa a afundar. A mesma coisa acontece conosco. Quando olhamos para as circunstâncias ao nosso redor, para os problemas e desafios, começamos a afundar no medo e na ansiedade. Mas quando mantemos nossos olhos fixos em Jesus, somos capazes de andar sobre as águas turbulentas da vida. Assim como Jesus estendeu a mão e levantou Pedro, Ele também está pronto para nos levantar, toda vez que afundarmos em nossos medos e preocupações. A lição aqui é clara: não devemos focar nas tempestades, mas sim no Deus que controla todas elas. O mar pode estar agitado,
mas a mão de Deus sempre estará estendida. Antes de continuar com esse vídeo, não podemos deixar de expressar o quanto estamos felizes em compartilhar com você um conteúdo tão valioso. Se você acha esse conteúdo relevante, por favor, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever em nosso canal. Voltando ao vídeo, a preocupação e a ansiedade roubam nossa paz. Em meio a isso tudo, precisamos falar sobre a ansiedade, que é uma das formas mais destrutivas de preocupação. A Bíblia nos dá um conselho poderoso em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isso significa que, toda vez que a ansiedade tenta nos dominar, devemos lembrar que temos um Deus que cuida de cada detalhe de nossas vidas. Ansiedade e preocupação, muitas vezes, vêm de um coração que esquece que Deus está no controle. É interessante notar que a ansiedade nos faz acreditar que estamos sós e que tudo depende de nós. Ela nos faz duvidar da bondade de Deus. Mas lembre-se, a ansiedade é uma mentira que distorce a verdade sobre o cuidado que Deus tem por nós. Na verdade, a ansiedade se contrapõe à nossa fé. Jesus nos convida, em Mateus capítulo 11, versículo 28, "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Ele nos oferece descanso para a alma, um descanso que não pode ser encontrado nas soluções humanas ou em nossos esforços, mas apenas nele. Confie plenamente em Deus. Deus nos chama a confiar nele como uma criança confia nos pais. Quando éramos pequenos, se precisávamos de algo, íamos diretamente aos nossos pais. Nunca questionávamos como eles providenciariam aquilo que pedíamos. Nós simplesmente confiávamos. Assim deve ser nossa fé em Deus. Em Salmos capítulo 55, versículo 22, lemos: "Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá." Esse é o convite de Deus para cada um de nós. Nós não fomos criados para carregar fardos pesados de preocupação e ansiedade. Esses fardos pertencem a Deus. Além disso, a preocupação nasce de um coração que se esquece da bondade de Deus. Toda vez que nos preocupamos, estamos, na verdade, dizendo que não confiamos que Deus é bom o suficiente para cuidar de nós. Mas se Deus foi fiel em nos dar o maior presente de todos, a salvação através de Jesus Cristo, por que duvidaríamos de que Ele cuidará de nossas necessidades diárias? Muitas vezes, confiamos a Deus nossa eternidade, mas hesitamos em confiar as pequenas e grandes questões do dia a dia. Jesus nos lembra em João capítulo 10, versículo 14, "Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem." Como um pastor que guia e protege suas ovelhas, Jesus nos guia e cuida de cada detalhe da nossa vida. Quando colocamos Jesus no centro de nossas decisões e preocupações, nossa vida se alinha com a vontade de Deus, e encontramos a paz que excede todo o entendimento. Viva um dia de cada vez. Por fim, é importante lembrar que Deus nos convida a viver um dia de cada vez. Jesus nos lembra, em Mateus capítulo 6, versículo 34, "Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal." A vida é vivida em pequenos passos, um dia após o outro. Não podemos controlar o futuro, nem mudar o passado, mas podemos confiar que Deus estará conosco em cada momento presente. Deus, em sua sabedoria, dividiu o tempo em dias para que possamos lidar com um dia de cada vez. Suas misericórdias se renovam a cada manhã, como está escrito em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. "As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã." Isso nos ensina que Deus nos dá graça e força para enfrentar a cada dia uma situação de cada vez. Muitas vezes, queremos antecipar os problemas do amanhã, mas esquecemos que Deus já está no futuro, cuidando de tudo. Ele não nos dá a carga de um mês, um ano ou uma vida inteira de uma só vez. Pelo contrário, Ele nos dá o hoje e promete estar conosco em cada passo. Quando Jesus nos diz para não nos preocuparmos com o amanhã, Ele não está dizendo que devemos viver de forma irresponsável ou sem planejar. Ele está nos chamando a viver de forma equilibrada, sabendo que a nossa confiança está nele. Planejar é sábio, mas o excesso de preocupação nos impede de viver plenamente o presente. A ansiedade sobre o futuro rouba a alegria e a paz do agora. Jesus também nos convida a descansar nele, e descansar não significa inatividade, mas sim confiar que ele está trabalhando em nosso favor. Mateus capítulo 11, versículo 29, diz: "Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas." O descanso de Deus é profundo, é para a alma. Mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis, podemos ter paz quando confiamos que Deus está no controle de todas as coisas.
Ansiedade e preocupação vêm da falta de confiança. A ansiedade é, muitas vezes, o resultado de uma tentativa de controlar o que está além do nosso alcance. Tentamos resolver, planejar e prever cada detalhe da nossa vida, esquecendo que Deus já está cuidando de tudo. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, a palavra nos exorta: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Confiar em Deus significa entregar o controle a Ele, reconhecendo que seu entendimento e seus planos são sempre melhores que os nossos. Lembramos que, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, somos chamados a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Essa passagem não apenas nos diz para entregar nossas preocupações, mas nos assegura de que o motivo pelo qual podemos fazer isso é porque Deus cuida de nós de maneira pessoal e amorosa. Ele não está distante, indiferente ou alheio às nossas necessidades. Deus está atento, pronto para agir, e conhece nossos corações melhor do que nós mesmos. Quando aceitamos essa verdade, a ansiedade começa a perder força. A preocupação e o medo não têm mais o mesmo poder sobre nós, porque passamos a confiar no amor e na soberania de Deus. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Essa promessa é um lembrete de que Deus está sempre trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não podemos ver. Então, viva pela fé, e não pelo medo. Para finalizar, é importante lembrar que viver pela fé e não pelo medo é uma escolha que fazemos todos os dias. A fé não significa ausência de problemas, mas sim confiança no Deus que é maior do que qualquer circunstância. Quando entregamos nossas preocupações e ansiedades a Deus, Ele nos dá a força para enfrentar cada desafio, um de cada vez. Jesus nos lembra, em João capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus. Creiam também em mim. A paz que Jesus oferece é diferente de qualquer outra. É uma paz que nos sustenta em meio às tempestades da vida. Assim como Pedro, quando mantemos nossos olhos fixos em Jesus, somos capazes de caminhar sobre as águas agitadas da vida. Mas, se olharmos para as ondas, como Pedro fez, começaremos a afundar. Por isso, mantenha seus olhos em Jesus. Ele é o bom pastor, que conhece cada uma de suas ovelhas e cuida delas. Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. E Ele promete estar com você, não apenas nos dias bons, mas também nas tempestades. Então, ao enfrentar as preocupações e ansiedades da vida, lembre-se de que Deus está ao seu lado. Ele cuida de você com amor, e suas promessas são fiéis. Entregue suas preocupações a Ele, confie na sua bondade e viva um dia de cada vez. Quando fizer isso, você verá a paz de Deus guardando seu coração e a sua mente, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Confie nele, pois o Senhor é o seu pastor e Ele cuida de você em cada detalhe, hoje, amanhã e para sempre. Se você chegou até aqui, com certeza você será abençoado, e em nome de Jesus, pois você tem sede da palavra de Deus. Que você vença toda ansiedade e preocupação e que Deus te abençoe em todas as áreas de sua vida. Se inscreva nesse canal para receber de Deus através de vídeos como este, e compartilhe sua experiência conosco nos comentários para edificar a fé de outras pessoas. Até o próximo vídeo.